Vamos falar agora sobre um assunto que vocês já estão estudando há algumas aulas, tá? Mas vamos fazer um videozinho aqui para reforçar esse conteúdo, regionalização do espaço mundial. Então, por que que eu vou regionalizar, né, gente? Então, eu vou regionalizar para agrupar, né? Para agrupar, para melhor estudar, para melhor entender, para melhor explicar uma certa região, para melhor assim administrar essa região. Então, são várias formas de regionalizar, são vários motivos que eu vou ter para regionalizar o mundo, tá? Aqui, uma delas que vocês já conhecem, a divisão geográfica pelos continentes. Então, são grandes massas de terras, né? Grandes massas de terras formando os continentes. Todos esses que vocês já conhecem é isso. Tem uma questão aqui, Europa e Ásia, na verdade seria apenas um continente, seria a Eurásia. Só que por uma questão cultural, separou-se então ali a Europa da Ásia. Conteúdo lá para o nono ano, mas só dando uma palhinha para vocês aí. Continuando, tá? Eu poderia regionalizar o mundo, e também tem essas regiões, né? Por zonas climáticas da Terra, que vocês viram lá no sexto ano, ali as zonas climáticas. É uma forma, eu posso regionalizar de várias formas, eu posso usar vários critérios de acordo com o que eu quiser. Eu posso regionalizar o mundo, uma região, de acordo com o número de celulares da Claro, da Vivo. Posso usar vários critérios. Depende do motivo que está sendo regionalizado. Vamos continuar. Regionalização do mundo de acordo com as línguas faladas, tá? De acordo com o que se fala no mundo, eu posso regionalizar. O que se fala de um lado, do outro, continuando aqui. Critério geográfico, aqui os dois mapas são no continente americano. Isso aí vocês vão aprender esse ano ainda. Eu posso usar aqui o continente americano, separar por critério geográfico ali, né? América do Norte, América Central, América do Sul, aqui à esquerda. E à direita eu tenho ali um critério socioeconômico e cultural. América anglo-saxônica e América Latina. Somente duas Américas. Isso aí por motivos da colonização. E mesmo sendo colonizadores diferentes, né, essas regiões elas se desenvolveram de formas diferentes, então são critérios diferentes ali, tá, para regionalizar um mesmo espaço. Aqui, países centrais e periféricos, esses aí não estavam nas aulas anteriores que vocês estavam lendo ali os conteúdos, né? Estavam lendo ali os arquivos em PDF. Países centrais, podem ver que é como se eu pegasse o topo do planeta, ali bem no meio ali seria o Polo Norte, né? Logo do lado ali a Groenlândia. E esses países centrais são os países que têm maior importância num cenário mundial, tá? E os países periféricos são aqueles países que a gente conhece como países subdesenvolvidos, os países de terceiro mundo, são os países de menor importância. Quanto mais você se afasta do centro, menos importância você teria. Mas vejam só, a Austrália, bem no canto ali do mapa, fora do centro. A Austrália não é um país que está no centro do mapa, né? Mas ela é um país considerado central e não periférico, tá? Vocês podem ver lá na regionalização norte-sul. Também não vai obedecer ao critério geográfico. Por quê? Tem países, por exemplo, a Austrália, que ela não é um país do norte, mas considerado um país do norte. Mas ela está geograficamente no sul do planeta. Aqui, da Guerra Fria, né? Primeiro, segundo, terceiro mundo. Primeiro mundo, os países, né, de economia capitalista, né, os países de economia capitalista ricos, bem desenvolvidos, tá? Bem desenvolvidos. O segundo mundo eram, né, os países socialistas. Eram os países socialistas. Alguns ainda são socialistas hoje. Uma pequena porcentagem desses países aí. Eu acho que só a China ali, Cuba, aqui na América, Coreia do Norte também é socialista. Eu consigo lembrar de país socialista ainda hoje, mas vejam que ocupavam um grande pedaço do mapa. E o terceiro mundo, que alguns acharam a nomenclatura de países não alinhados, que não eram capitalistas nem socialistas, né? Mas eram não alinhados. Na verdade, eles eram países capitalistas, em sua maioria, mas capitalistas não tão desenvolvidos. Então, temos o primeiro mundo, países capitalistas
desenvolvidos, segundo mundo, países socialistas e o terceiro mundo, países capitalistas não desenvolvidos. Tá, agora nós temos um problema. Por que a gente não usa mais essa regionalização? Né? Ela não é mais certa, porque nós temos o primeiro mundo de países capitalistas, né, desenvolvidos, e temos o terceiro mundo, que é os países capitalistas também, só que não estão desenvolvidos. Tá? O segundo mundo não existe mais. Tá? Não existe mais segundo mundo depois do final da Guerra Fria. Tá? Acabou a União Soviética, a maioria dos países que eram socialistas no mundo deixaram de ser socialistas e agregaram o terceiro mundo, em sua grande maioria. Então, não dá mais certo isso aí. Tá? Regionalização econômica, né? Os blocos econômicos regionais. Esses blocos econômicos, acredito que a gente vai conseguir ver ainda durante esse ano. Tá? Seria, então, são países que se unem, né, para formar alianças comerciais. Tá? Então, eu posso separar o mundo por esses blocos econômicos. Mas tem países que não estão envolvidos nisso, não tem uma integração regional suficiente para isso. Aqui no mapa mostra os principais blocos econômicos que tem no mundo. Vamos aqui. E o mundo sem divisão e sem fronteiras é nada mais do que a globalização. O mundo ali que em 1840 era enorme está cada vez menor, segundo mostra aqui essa gravura. Tá? O mundo está encolhendo por causa da extinção das fronteiras, né? Das fronteiras através do processo de globalização. Ok. Divisão norte-sul que eu falei para vocês. Eu botei até um exercício para vocês perguntando se ela obedece critérios geográficos. Ela não obedece, tá? Se ela obedecesse critérios geográficos, a linha do Equador bem no meio do planeta ali, ela determinaria os países do norte e os países do sul. Mas vejam que a linha vermelha lá em cima, ela vai dando volta pelo mundo, separando os países ali. E vai lá no sul e pega a Austrália. Por quê? A Austrália é um país desenvolvido. Então, ela está no sul do planeta, mas é um país considerado no norte por esse critério. Tá? Isso é um critério que ele usa uma divisão assim também como países desenvolvidos. Os países desenvolvidos que têm alto fluxo de capital, que eles têm o domínio da tecnologia, tá? Domínio da tecnologia, tá? Uma economia estável e tudo mais, esses países são do norte. Agora, os países do sul geralmente são países que eles provêm matérias-primas, né, para as indústrias dos países do norte, né? Eles têm mão de obra barata, leis ambientais flexíveis, tem toda uma questão aí que os torna não desenvolvidos, né, subdesenvolvidos. Aqui, um mapa do IDH dos países em 2011. Bom, a forma atual hoje de se regionalizar o mundo é pelo IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Seria a forma mais adequada da gente conseguir regionalizar o mundo, tá? O IDH ele vai de 0 a 1 e avalia alguns critérios dos países. Vejamos aqui. Olha aqui como funciona o IDH, tá? Ele vai avaliar o que num país? Em primeiro lugar, saúde. Como é que vai saber que um país tem uma boa saúde, a população tem uma boa saúde? Pela expectativa de vida? Se as pessoas desse país, um grande número de pessoas desse país vivem por muito tempo, significa que tem uma boa qualidade de saúde ali, tá? Conhecimento. O conhecimento seria os anos médios de escolaridade e anos esperados de escolaridade. O que se espera é que a população, tá? Grande parte da população fica na escola só fundamental, fica na escola ali somente até o ensino médio, a maior parte da população do país conclui a faculdade. Bom, isso tudo é avaliado no IDH. Quanto maior o número de pessoas que vão concluir a faculdade nesse país, melhor o número do IDH. Lembrando que o IDH ele é de 0 a 1. Ok? Padrão de vida, né? O padrão de vida decente. Tá? Uma renda nacional básica per capita. Então, isso vai avaliar a renda da população. Tá?
qual é o salário médio dessa população? Eu pego toda a população daquele país, né? Pego o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, vou lá pegar quanto que esse país gerou e vou dividir ali a renda, ver o que deu de renda por cabeça, por pessoa, tá? A renda per capita da população. Se a população tem um bom salário, ok? Continuando aqui, tá? A evolução do PIB, né? O Brasil é um país considerado pelo IDH, ele é um país de alto IDH, tá? O IDH do Brasil não é baixo, tá, gente? Olha aqui em 2011, 0,718 ali. Lembrando que esse número vai até 1 no máximo, ok? Continuando aqui, países menos desenvolvidos, tá? Vejam aqui no verde mais escuro que os países menos desenvolvidos do mundo, os 50 países menos desenvolvidos, a maioria está na África, tá? E depois em países da Ásia. Seriam os 50 países menos desenvolvidos do mundo, tá? Então, para quem reclama do Brasil, vai para lá. Pode ser cruel a coisa lá, tá? Então, aqui, o G8, tá, gente? O grupo dos 7 países mais ricos do mundo, mais a Rússia. Veja a importância da Rússia. Porque se você for avaliar pelo IDH, a Rússia está no mesmo barco que o Brasil, tá? A Rússia, ela é um país emergente, tal como o Brasil, tá? Existe um grupinho de países emergentes aí, o BRICS, né? E a Rússia e o Brasil fazem parte desse grupo. Só que, pela sua importância no cenário mundial, lá do período da Guerra Fria, a Rússia, ela engloba esse grupo dos países mais ricos do mundo. Só que não é que na Rússia, a Rússia é um país pobre, né? Não, a Rússia é um país porque algumas questões do IDH, ela não integra, né, os países desenvolvidos. Porque o IDH não mede só o dinheiro do país, ele vai medir a escolaridade desse país, vai medir a saúde desse país, tá? Então, os países emergentes são países industrializados que ainda não atingiram, né, não atingiram um número X ali no IDH para serem considerados realmente, né, desenvolvidos. Tá? Vamos aqui, o grupo da BRICS, né, que eu falei para vocês, então integra esse grupo. China, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul. São países que tendem a se tornar muito importantes no cenário mundial. A China, com certeza, né? É muito importante. Rússia, como falei para vocês, é muito importante. Muito importante. O Brasil tem sua importância no cenário mundial também, tá? A África do Sul também, lógico. Esses grupos de países, eles tendem a assumir a economia mundial em alguns anos. Claro que não aconteceu aqui, segundo esse mapinha aqui, né, segundo essa tabela, mostra ali que em 2014 seria feita a troca de guarda, né, gente? Só que não é o que aconteceu. Os países emergentes do BRICS, seria Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né, passariam ali o PIB dos países que já eram considerados ricos, tá, gente? Isso aí não é o que aconteceu, era uma projeção, mas pode ainda vir a acontecer, ok? O G20, grupo dos países em desenvolvimento, né? Vejam que o Brasil está, são 20 países, né, em desenvolvimento, vejam que está ali, tá? Uma coisa que